Tudo bem, pessoal? Em 2019, nós estamos com vários casos de filmes que foram adorados pela crítica e que não tiveram uma recepção positiva com o público, assim como tivemos casos de filmes detonados pela crítica e com recepção muito positiva com o público. E a pergunta que fica é a seguinte: como é que a indústria de cinema de Hollywood, as grandes produtoras e distribuidoras, medem a recepção de um filme com o seu público, com o público-alvo? Então, hoje eu queria fazer essa discussão em torno do CinemaScore. Eu acho que vai ser interessante até para usar esse vídeo como referência no futuro, toda vez que eu mencionar CinemaScore, ter algo concreto aí em que eu faço essa discussão. Primeiro lugar, para a crítica, se você quer saber se um filme ele teve uma boa repercussão ou não com os críticos, é muito comum, pelo menos nos Estados Unidos, na Europa, você pesquisar ou no Rotten Tomatoes ou no Metacritic. Durante vários anos, o Rotten Tomatoes foi alvo de críticas, dizendo que ele apenas selecionava a elite dos críticos, né? Especialmente nos Estados Unidos, que você tinha que ter participação em um jornal muito grande ou em um site muito grande para ser considerado. Desde o final de 2018, no entanto, eles mudaram o processo de entrada no Rotten Tomatoes para facilitar a inserção de críticos que representam grupos minoritários, para justamente dar aquela calibrada, né? Não dar aquela visão, como eu falei, a visão elitista, da elite da crítica dos Estados Unidos. Então o pessoal olha muito o Rotten Tomatoes, olha muito o Metacritic, que está crescendo bastante, e o Metacritic mantém um pouquinho dessa essência da elite que o Rotten Tomatoes está tentando deixar de lado, mas e o público, né? Porque você tem a nota do IMDb, só que a nota do IMDb vai, ora vem, alvo de trolls. A nota do público no Rotten Tomatoes por muitos anos foi alvo de trolls também. Nós tivemos alguns casos aí, mesmo em 2019. Capitã Marvel, antes do lançamento, estava com uma nota baixíssima por conta da ação de trolls. Então até o Rotten Tomatoes mudou o processo, agora você tem que comprovar que foi no cinema, né? Comprovar com o ticket para dar a nota do público, mas não é assim que a indústria mede o desempenho. A indústria usa os serviços do CinemaScore. Como eu falei em outro vídeo, você tem nos Estados Unidos uma prévia com a sessão de teste, né? A sessão de teste já vai te dar um tom se o filme ele é bom ou não, se tem qualidade ou não para ser lançado nos cinemas, porque toda produtora ela quer evitar, né, qualquer tipo de dano, não apenas na imagem do filme, mas qualquer dano também que possa prejudicar no futuro a produção de outros longas do gênero. Então, se elas não têm confiança em um filme, eles cancelam o lançamento no cinema e tentam negociar com serviços de streaming. A Paramount fez isso com Aniquilação. Aniquilação se mostrou um filme interessante nas sessões de testes, mas não era um filme que seria recomendado para outras pessoas. Então a Paramount manteve os direitos nos Estados Unidos e vendeu para a Netflix no resto do mundo. Mas quando você tem o lançamento no cinema, as distribuidoras recorrem justamente ao CinemaScore para ver a avaliação do filme com o público, até saber para se devem continuar investindo ou não naquele determinado tipo de longa. Vou dar um exemplo da Disney. Recentemente, Rei Leão teve críticas bem negativas, né? Ele se mantém ali no Rotten Tomatoes entre 50% e 60% de aprovação dos críticos, e eu vinha falando que a Disney esperava um patamar bem acima, um patamar de 80%, especialmente por conta do trabalho gráfico. Existia inclusive pretensão de Oscar para Rei Leão, o remake. A crítica não aceitou a proposta da Disney e a crítica girou muito naquela coisa, né? Não era necessário, era um remake que nem ninguém pediu. Mas o público adorou Rei Leão. Rei Leão, na nota harmônica do CinemaScore, atingiu A ou 9 de 10. E é justamente esse o objetivo do CinemaScore, ver a disparidade entre público e críticos em determinados casos. Mas vamos lá, essa empresa ela foi fundada no final da década de 70 com esse objetivo, né, de ver como é que o público estava avaliando determinados filmes. Será que a visão de um crítico poderia interferir ou não na forma como a pessoa ela acaba saindo da sessão da sala? Será que um filme que foi massacrado pela crítica ainda conseguiria aprovação com o público? Eram várias perguntas. E no meio acadêmico eu posso dizer para vocês que existe muita controvérsia ainda. Não existe um estudo definitivo. Existem várias teses, existem várias ideias em discussões de palestras, seminários, mas não existe um artigo científico que diga assim, olha, o Rotten Tomatoes impacta a percepção do público. Ou, bom, a nota de um crítico vai fazer com que o público desista de determinado filme. Não existe nenhum tipo de estudo, né? Então é uma coisa que ainda gera muita controvérsia.
Quando uma distribuidora tem um resultado muito negativo de bilheteria e o filme é ruim, ela acaba jogando a culpa para os críticos. Nossa, o nosso filme foi atingido pelas notas negativas no Rotten Tomatoes ou dos grandes críticos, pelo menos de Nova York e Los Angeles. Mas quando acontece um caso de sucesso extremo de bilheteria, e nós tivemos aí Aladdin e Rei Leão, os remakes da Disney como exemplo, né, que não foram aprovados pelos críticos, aí tudo acaba sendo deixado de lado, ninguém comenta. Como eu falei, é controverso. O CinemaScore tem a seguinte metodologia. São 25 cidades aptas, e aí o foco é Estados Unidos e Canadá, e uma semana antes da estreia do filme eles fazem um sorteio e selecionam 5 cidades. Nessas 5 cidades, os oficiais da empresa se dirigem até sessões de cinema apenas no dia da estreia, isso é muito importante, e eles pedem a opinião de cerca de 120 pessoas. Então a pessoa vai ver o filme, ela vai receber um talão e ela vai acabar marcando o talão. E aqui está ele, é muito simples, você tem que apenas responder 6 perguntas e você nem marca com caneta, apenas dobra. Primeiro, você compraria esse filme em DVD ou Blu-ray? Não, sim em DVD e sim em Blu-ray. Essa pergunta é alvo de uma controvérsia que será discutida no final do vídeo. Você alugaria esse filme em DVD, Blu-ray ou on demand? Aí não, sim no DVD, sim no Blu-ray e sim on demand. Razão para você ver esse filme? Por conta do ator, da atriz, do tipo de filme, né? Comédia, terror, etc. Dos personagens, sobre o roteiro, sobre também a intenção do filme, ou sobre o diretor, qual seria seu motivo. Aí você marca ali, você pode marcar apenas uma ou marcar todas se quiser. Aí eles pedem a nota, que é a mais importante, né? Aí eles têm os grades, A, B, C, D e F, não tem o E, e aí eles fazem justamente essa média, porque se é muito ruim, você vai dar a nota F. Se você acha que ele é mediano, vai dar a nota C, e a nota D é aquele filme que é ruim, mas não é catastroficamente ruim. Seu gênero, se é homem ou mulher, e a sua faixa etária. Então, com essas perguntas, eles fazem um compilado e enviam essas informações para a distribuidora. Para você que está na internet, você pode entrar no site do CinemaScore e você vai ver apenas a nota do filme. Essas informações eles acabam vendendo, né? E aí eles fazem um comércio disso aí. Todas as perguntas eles acabam repassando esses resultados para cada distribuidora, até para ela ter a sua estratégia em mente. Aí nós temos algumas peculiaridades. Primeiro, para entrar no site do CinemaScore e para que o pessoal faça uma avaliação do filme, ele tem que estrear em 1.500 salas nos Estados Unidos e Canadá juntos. Ou seja, ele é automaticamente avaliado. Se um filme ele é lançado de forma limitada em Los Angeles e Nova York, para classificar para o Oscar, por exemplo, ou lança em várias cidades, mas em cinemas de nicho, né, mais limitado, aí cabe à produtora contratar o CinemaScore. O CinemaScore não vai fazer a avaliação do seu filme e nem vai colocar na internet. Recentemente a A24 lançou The Souvenir em poucas cidades nos Estados Unidos e ele teve a avaliação do CinemaScore. Por 2 motivos, ou a A24 mesmo que quis fazer essa avaliação, ou uma distribuidora internacional pede para o CinemaScore a avaliação do público dos Estados Unidos e acaba aí vendo se vale a pena ou não comprar aquele filme para passar no seu respectivo país. E eu sei que tem uma distribuidora brasileira que acaba fazendo isso. Ela acaba contratando os serviços do CinemaScore de filmes pequenos, lançados nos Estados Unidos, geralmente filmes estrangeiros, e acaba usando esses dados para ver se faz ou não a compra no Brasil. Aquele processo do decision making, né? Eles acabam usando os dados do CinemaScore para avaliar a compra de um filme. Então, o CinemaScore hoje ele é considerado o meio mais celebrado e mais usado na indústria de cinema dos Estados Unidos. Todas as distribuidoras usam o CinemaScore. E o CinemaScore ele é até uma avaliação para quem trabalha com cinema, né, ver se o público gostou ou não de determinado filme. Como eu falei, Rei Leão teve uma nota A, muito boa. O público gostou bastante de Rei Leão. The Souvenir, que lançou em menos salas, nós não temos a nota. A A24 tem a nota, mas provavelmente, aí se você quer saber, né, a nota de um filme menor desses, aí você teria que ir ou no IMDb ou ver a avaliação do público no Rotten Tomatoes, e elas também é bem negativa nesse caso. O CinemaScore, mesmo assim, é alvo de 3 grandes críticas. A primeira delas é que ela mede apenas o impacto nas grandes cidades. Como eu falei, são 25 cidades de grandes centros urbanos. Então acaba não medindo o desempenho no interior, especialmente em torno dos estados, né,
que depende muito também nos Estados Unidos, cada estado tem o seu próprio hábito de consumo. Então você, na verdade, está passando a ideia do que as grandes cidades acharam daquele filme, e não de todos os estados do país. A segunda crítica é que ele faz a análise da repercussão do filme apenas no dia de estreia. E aí eu falo uma coisa para vocês. Quem vai ver um filme no dia de estreia é porque tem muito interesse, né? Que gosta muito do tema ou aguarda bastante. No Brasil o lançamento é na quinta-feira, nos Estados Unidos na sexta. E você até tem um preview na quinta-feira às vezes. Mas o lançamento é na sexta e as notas saem na sexta-feira. Então eles fazem aquela avaliação no dia do lançamento e para a pessoa se deslocar até o cinema, né, geralmente um dia para a maioria de trabalho, é porque espera que aquele filme tenha expectativa. E a outra crítica gira em torno das próprias perguntas, como aquela ali, você compraria aquele filme em DVD ou Blu-ray? Poxa, para o processo de decisão da pessoa, ela teria que ter em conta se tem material suplementar, o que o filme tem mais a oferecer também. E o CinemaScore não faz isso. Nesses últimos anos, tem um serviço alternativo chamado PostTrack, que tenta corrigir as imperfeições desse modelo do CinemaScore. Eles já começam com um método de avaliação diferente, né? Não é de A a F, é de 1 a 100. Seria uma nota cheia como no Metacritic. Fazem em mais cidades, tem a preocupação com o interior também, a opinião do interior. E eles levam para a distribuidora 2 dados. Olha, nas capitais é essa aprovação, no interior dos Estados Unidos é essa. E fazem outras perguntas. Você compraria esse filme em Blu-ray? Sim ou não? E se tivesse mais materiais? E se tivesse comentários do diretor, você se interessaria? Então são mais perguntas que ajudam nesse processo. A diferença é que no CinemaScore você tem o talão e no post-track seria uma entrevista, como no caso que o Ibope faz lá da sala e tem alguém ali coletando as suas respostas. E aí tem muita gente que acaba preferindo não participar da post-track por conta disso, né? De tu parar e ter que responder uma série de perguntas. Ali no CinemaScore tu apenas dobra, coloca na urna e tchau, vai embora. Então o post-track é um serviço que ele está ativo, mas ele não tem tanta inserção no mercado quanto o CinemaScore. E é assim que as distribuidoras veem o impacto com o público e é por isso que a Disney vai continuar investindo em remakes. Está dando muito dinheiro na bilheteria e a recepção é muito positiva. Como é que eles veem a recepção? Consultando esses dados do CinemaScore. Então seria esse o vídeo de hoje. Eu pretendo referenciar no futuro e toda vez que eu referenciar a CinemaScore eu vou indicar essa discussão aqui. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Vou deixar o link do site na descrição, aí você pode ver, como eu falei, né, apenas a avaliação final dos filmes, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!